Por isso, eu gostaria de dizer que houve alguns dos que me precederam que falaram no desânimo de companheiros. E a gente sabe, andando Brasil afora, do desânimo de muitos petistas. A esse desânimo, eu costumo responder, e eu gostaria que todos aqui fizessem isso, dizendo o seguinte: um partido que no prazo de 12 anos tirou 40 milhões de pessoas da linha de miséria, garantiu a elas 3 refeições diárias, um teto para morar e a educação fundamental para as crianças, é um partido que não pode causar pessimismo em ninguém. Eu queria dizer também que eu não estou aqui hoje por acaso. Eu conheço o Paulo desde que o Paulo era criança. Desde que ele era um menino começando na militância do PT. E depois me relacionando com ele como administrador regional, como vereador, como deputado. Eu me sinto um pouco na posição de mãe com relação a uma figura como a do Paulo, de mãe espiritual, de mãe intelectual. Eu gostaria de tomar alguns pontos que foram mencionados pelo Vicente, porque para que faça sentido a nossa campanha, para que faça sentido que essa eleição do Paulo e das chapas todas da mensagem se efetive, nós precisamos começar pensando o seguinte: nós estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia. A definição liberal da democracia é o regime da lei e da ordem. Mas não é isso a democracia. A democracia inclui a lei e a ordem. Mas a democracia é, primeiro, o único regime político que é também a forma da sociedade. Não existe política democrática sem sociedade democrática. E a marca da sociedade democrática é que ela institui direitos. A marca da democracia é que ela cria direitos, amplia direitos e conserva direitos. Essa é a definição crucial da democracia. E o segundo elemento que constitui a democracia e a sociedade democrática é que é a única forma sociopolítica que considera o conflito legítimo e necessário. É a única que considera uma ideologia inaceitável a imagem, seja da sociedade, seja do Estado, seja das agremiações políticas, seja das entidades e associações e formas de organização da sociedade, sob a imagem da unidade indivisa. A ideia de unidade indivisa é totalitária. A unidade é sempre aquela que é construída no trabalho das divisões do conflito e não como uma indivisão originária. Propor a indivisão, propor a unidade entendida como indivisão e exclusão do conflito é pôr de fora como descartável e inútil a democracia. É, portanto, uma afirmação da democracia que essa chapa se coloca, que a mensagem se coloca e que essa disputa se coloca em todo o país. Eu queria dizer também que nós estamos, e eu penso que a companheira da CUT disse isso com muita clareza e o Vicente também, nós estamos no término de um ciclo. E um ciclo que foi realizado e completado pelo PT na forma que ele tinha. E da maneira como ele conseguiu
sobreviver e se conservar no meio das suas próprias intempéries. Não as intempéries que vieram de fora, mas as suas próprias. Não é? Esse ciclo é um ciclo que significou a nossa prova, a maneira pela qual nós provamos perante o mundo, e não apenas perante a sociedade brasileira, perante o mundo, a competência política, a competência social, a competência cultural dos trabalhadores. Isso foi o que nós demonstramos através de um mecanismo que foi o mecanismo eleitoral. Foi a competência no campo eleitoral para provar que somos capazes de governar. Já demos essa prova e este ciclo, como tal, está completo. Vai se iniciar um outro ciclo, está se iniciando um outro ciclo, para o qual a mensagem é fundamental. Ela é a expressão desse novo ciclo que se inicia. Por isso eu digo, como o Vicente, não se trata de resgatar o que fomos. Se trata de saber como construiremos o que seremos. Porque um novo ciclo se começa. Quais são as características desse novo ciclo? Eu vou dar 3 apenas. A primeira é que a partir dos programas sociais do governo, surgiu no Brasil não uma nova classe média, mas uma nova classe trabalhadora. À espera de que nós sejamos capazes de ouvi-la, compreendê-la e trabalhar com ela como o novo horizonte do mundo do trabalho. É isso que mensagem precisa fazer. Isso é o futuro que está posto para nós. Nós temos toda a experiência nossa como classe trabalhadora. É preciso não esquecer o nascimento quase que unidos do PT e da CUT. E, portanto, é esse universo no qual o Partido dos Trabalhadores e a Central dos Trabalhadores são capazes de, unidos, propor uma nova sociedade, propor uma nova política, assim como já propuseram. Nós já fizemos isso, nós já provamos que somos capazes de fazer isso, e é isso que nós temos que fazer nessa nova quadra, quando nós estamos diante do novo. O segundo elemento que compõe esse novo é a mudança na forma da comunicação e os problemas que isso coloca. Porque, por um lado, essa nova forma da comunicação quebra o monopólio da desinformação mantido pelas empresas privadas dos meios de comunicação, mas, ao mesmo tempo, ela reproduz uma série de paradigmas, uma série de modelos que são próprios dos meios de comunicação. Não vou tratar deles aqui, mas nós temos o risco de ver essas novas formas de comunicação serem pura e simplesmente a repetição em escala dos indivíduos e dos grupos do modelo colocado pela mídia. Isso é uma coisa que nós temos que enfrentar. É o nosso enfrentamento no plano cultural, é o nosso enfrentamento no plano político, é o nosso enfrentamento no plano da revolução da comunicação. Sobretudo, levando em conta que essa revolução da comunicação significou que, se por um lado nós temos essa proliferação aparentemente libertária da comunicação, pelas redes sociais, pelos Facebooks, pelo Twitter, por tudo isso que existe aí que eu não sei o que é, e, não sei mesmo, hoje os meus netos davam risada, porque eu pensava que Twitter era uma coisa parecida com um blog, e que blog era uma coisa parecida com o Google, e que o Google era uma coisa, e aí, então, mas o que eu percebo nessa coisa? O que eu percebo, e o caso do Snowden está aí para provar, né? E o que e-mails que nós recebemos de planos de saúde, de casas de imóveis, casas de... que você pensa, mas por que estão mandando esse e-mail? Ah, bom, no meu caso e eu mandei um e-mail para o meu plano de saúde porque eu queria fazer uma mudança. A partir daí, todos os dias eu recebo 50 e-mails de planos de saúde se oferecendo para mim. Eu fiz uma compra de um aquecedor no Ponto Frio. A partir daí eu recebo todos os dias as Casas Bahia, os Ponto Frio, o Extra, não sei mais quem. Ou seja, eles me têm no bolso deles. Eles têm o controle e a vigilância sobre mim. E eles operam com o meu perfil,
com o meu gosto, com o meu tempo junto aos aparelhos, ou seja, existe um processo de controle planetário da informação e da consciência. Isso não é uma tarefa pequena que nós temos que enfrentar. Nós já enfrentamos coisas seríssimas do ponto de vista das políticas culturais e temos essa agora, porque essa é econômica, política e cultural. E eu penso que a mensagem tem uma história que a prepara para enfrentar esse presente complicadíssimo que até agora o Partido dos Trabalhadores não se decidiu a enfrentar. Penso também, só para agora concluir, que as manifestações de junho e julho repuseram na ordem do dia um tema que alguns de nós, como é o meu caso, colocam em pauta pelo menos uma vez por ano desde 1994. Esse tema é o tema da reforma política. Não adianta nós considerarmos que a ética é importante na política. Nós corremos o risco de tratar a ética na perspectiva dos conservadores, na perspectiva da classe média conservadora, na perspectiva do Estadão e da Folha, na perspectiva da Veja e do Globo. Ou seja, qual é a perspectiva conservadora? A perspectiva conservadora é aquela que considera que a ética pública é apenas a transposição para o espaço público dos valores da vida privada. Isso é despotismo, porque os valores da vida privada são os valores da vida familiar, são os valores das relações intersubjetivas daqueles que se conhecem face a face e se falam pelo primeiro nome. E esse universo é um universo que possui as suas regras, as suas normas e os seus valores como universo privado. O mundo público, o universo público tem que ter as suas próprias regras, as suas próprias normas, os seus próprios valores. Nós temos que lutar não por uma ética na política, que leva o espaço privado para o espaço público. Nós temos que lutar por uma ética da política, isto é, uma política que tenha esses valores. Ora, isso só é possível por aqueles que têm a sua história política pautada por esse horizonte, pautada pela ideia de que é preciso uma mudança profunda nas instituições sociopolíticas brasileiras, para que a gente afaste o autoritarismo social, para que a gente afaste todo o legado da ditadura e para que a gente construa efetivamente uma institucionalidade republicana e democrática de afirmação e criação de direitos. E é nessa linha que a mensagem é. Por isso, eu estou aqui para dizer, não que eu apoio o Paulo Teixeira e a chapa, mas que eu me sinto apoiada por eles. Obrigada.